Oi pessoal, bom dia. Eu tava aqui tomando meu café e eu comecei a pensar um pouquinho sobre algumas técnicas, né, que a gente tem na PNL para mudança de comportamento, principalmente a procrastinação, que a gente está conversando bastante agora, né? E eu queria fazer um vídeo para vocês com alguma técnica, né, que vocês poderiam começar a fazer, coisas simples, mas que já vão fazer uma grande diferença na vida de vocês. Então, para a gente começar a pensar sobre o comportamento, né? Eu sempre falo para vocês refletirem sobre o que está acontecendo e tal. A primeira coisa que a gente tem que pensar, que tem que colocar na nossa lista de reflexão é o quê? Então, o que não tá legal? O que eu preciso mudar? O que tá começando a me atrapalhar? O que eu tô tendo, o que tá me fazendo ter resultados não positivos? Tá? Algum comportamento que eu tô tendo, no caso a procrastinação, né? Quais são os resultados que essa procrastinação que eu tô tendo tá me afastando? O que essa procrastinação tá me impedindo de conseguir? Essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer para a gente começar a entender o processo, tá? Então, uma vez que eu entendi o que a procrastinação tá me fazendo perder, né, realmente, eu vou pro segundo, que é quais são as situações que eu tô procrastinando. Então, quais são as situações que eu procrastino? Alguma coisa em relação ao trabalho, alguma decisão em relação à minha vida pessoal ou à minha vida profissional. Gente, desculpa, o celular caiu da minha mão. Então eu preciso começar a entender quais são as áreas que eu tô procrastinando, tá? Quais situações que estão acontecendo isso, que estão me fazendo procrastinar. Pode ser uma área particular, né, da vida pessoal, como eu falei, alguma decisão, alguma coisa mais que tenha alguma outra pessoa linkada nessa decisão, e a sua relação com essa pessoa não é muito boa ou não está muito boa e você acaba procrastinando a pensar sobre isso porque você não quer pensar sobre a relação, enfim. Vocês precisam ter muito claro qual é a situação da procrastinação, tá? E depois disso, vocês vão analisar e aí vocês vão analisar por que exatamente isso tá fazendo vocês procrastinarem. Qual é a ligação que vocês têm emocional com essa situação que vocês estão procrastinando. Então, se vocês já começarem a fazer essas 3 análises bem claras num papel, tá? Não é só sentar e pensar na vida, tem que escrever, gente. Coloca lá o que quando, quais são as situações que isso está acontecendo. Coloca todas as tarefas e todas as situações que vocês estão procrastinando. Então, a primeira, o que você está deixando de ter com a procrastinação? O que você está deixando de ganhar com a procrastinação, tá? E o que você está ganhando no lugar, ok? E a relação, né? A conexão emocional com a tarefa que está sendo procrastinada. Então, escrever, gente, como eu falei num outro vídeo, o nosso melhor amigo é o papel e a caneta. Então, quando isso começar a ficar um pouco mais claro para vocês, o seu inconsciente ele vai começar a acordar, no sentido, vocês estão começando a tirar o hábito do inconsciente, do automático. Então, quando eu começo a pensar num comportamento, e eu começo a pensar sobre ele não tá mais atrás da cortina, né? Ele não tá mais no automático. Eu tô começando a pensar nele, então eu começo a ter um pouco mais de controle nisso. O meu consciente começa a ficar um pouco mais acordado pro que tá acontecendo e não deixar só o inconsciente tomar conta. Se o inconsciente tomar conta, a gente faz tudo no automático e aí não fica legal, tá? Então façam essas três etapas. Então, o que o comportamento, né, que é a procrastinação, o que eu tô deixando de ganhar com a procrastinação e o que eu tô ganhando no lugar, né, o que eu tô substituindo o meu ganho, o que eu tô ganhando no lugar, vale a pena essa troca? Pensa bastante sobre isso, gente. Quando acontece, quais são as situações que acontecem, se tem alguém envolvido, pense em tudo, aonde que eu tô quando eu procrastino,
tá? Em relação ao que, se tem alguém envolvido, ok? E qual é a minha conexão emocional com isso? Com a pessoa, ou com o lugar que eu tô, ou com o trabalho, ou na minha vida pessoal. Qual que é a minha ligação emocional com essa tarefa, beleza? Espero que tenha ajudado a ficar um pouco mais claro para vocês essa questão da procrastinação. E eu vou continuar a postar mais vídeos sobre. Beleza, gente? Beijo. Bom dia. Eu esqueci de colocar aqui os meus ajudantes, né? A Gemma, que é a minha assistente, e o Murphy, que é o meu assistente 2. Gente, tenham um bom dia. Beijo.